Graça e paz vos sejam multiplicados, caríssimas e caríssimos. Apocalipse capítulo 20, verso 1 ao 15. Poucos versículos que vai ser trabalhado. O milênio e o juízo final. Este é o capítulo mais polêmico do livro de Apocalipse. Não há consenso entre os crentes sobre a sua hermenêutica, ou seja, a sua interpretação. Os pré-milenistas creem que o milênio relatado do capítulo sucede cronologicamente à segunda vinda de Cristo descrita no capítulo 19. Os amilenistas creem que o capítulo 20 é o início de outra sessão paralela e não sucessão cronológica do capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, do 19 ao 21, nos leva ao final da história, ao dia do juízo. O Apocalipse capítulo 20 retorna ao começo da dispensação atual. Assim, a conexão entre os capítulos 19 e 20 é semelhante à conexão dos capítulos 11 e 12. Apocalipse 11, 18 anuncia o dia do juízo e Apocalipse 12, 5 descreve o nascimento, ascensão e coroação do Senhor Jesus Cristo. Assim, o milênio antecede a segunda vinda de Cristo e não sucede a ela. O capítulo 12 introduz os 5 inimigos da igreja: o dragão, a besta, o falso profeta, a meretriz e os selados da besta. Todos caem juntos. Apenas as cenas são descritas em telas diferentes. A interpretação de um milênio literal enfrenta algumas dificuldades, como não encontramos essa ideia de um milênio terrenal após a segunda vinda de Cristo nos evangelhos e nas epístolas paulinas e gerais. O milênio fala de Cristo reinando fisicamente aqui neste mundo, enquanto o seu ensino mostra que o seu reino é espiritual. A ideia de um milênio na Terra é a posição de preeminência dos judeus, reintroduz aquela distinção entre judeus e gentios já abolida em Colossenses 3:11, Efésios 2:14 e 19. Só existe uma igreja, uma noiva, formada de judeus e gentios. A ideia do milênio terrenal ensina que haverá pelo menos duas ressurreições, ou duas ressurreições, uma de crentes antes do milênio e outra de ímpios depois do milênio, e isso está em oposição ao que o restante da Bíblia ensina. João 5, 28 a 29, João 6, 39, 44, 40, 54, 11, 24. A ideia do milênio cria a grande dificuldade da convivência do Cristo glorificado com os santos glorificados, vivendo com homens ainda na carne. Filipenses capítulo 3, verso 21. E como conceber a ideia de que as nações estarão sob o reinado de Cristo 1000 anos e depois elas se rebelam totalmente contra ele? Apocalipse 20, verso 7 ao 9. Todo o ensino do Novo Testamento é que o juízo é universal e segue imediatamente a segunda vinda, mas a crença no milênio terrenal, o juízo acontece 1000 anos depois da segunda vinda e só para os incrédulos. Fogo no parquinho então, né? Vamos lá. O capítulo pode ser dividido em quadros distintos. Quais quadros são esses? Lembra que nós estamos trabalhando o belíssimo capítulo 20. Vamos lá. Primeiro, a prisão de Satanás, que é o verso 1 ao 13. O que significa a prisão de Satanás? Segundo Apocalipse, capítulo 9, verso 1, verso 11, o capítulo 11, verso 7, o capítulo 20, verso 1 ao 3, podemos concluir que o poço do abismo tem uma tampa, que pode ser aberta, que pode ser fechada e que pode ser selada. 9:1, 9:2, 23 e 23. João vê que o anjo tem a chave do abismo e uma grande corrente.
capítulo 20, verso 1. Diz que ele prendeu a Satanás por 1000 anos, 20, verso 3, e que o fechou no abismo até completarem os 1000 anos. Isso tudo é um simbolismo. Um espírito não pode ser amarrado com correntes. Prendeu, fechou, selou, são termos que denotam a limitação do seu poder. Isso significa que a sua autoridade e seu poder foram restringidos. Satanás não pode mais enganar as nações. A evangelização dos povos foi ordenada a Deus e Deus vai chamar os seus eleitos. A prisão de Satanás não significa que ele está inativo, fora de cena. Ele está na corrente de Deus. Essa corrente é grande, mas ele é um inimigo limitado. O que significa que Satanás não pode mais enganar as nações? Vamos trabalhar um pouco a respeito desse questionamento. A prisão de Satanás tem a ver com a primeira vinda e não com a segunda vinda. Mateus 12, 29, parte A agora, que nós vamos trabalhar. O A, Mateus 12, 29. Ou como pode alguém entrar numa casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? B, Lucas 20, verso 17 ao 18. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo seu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. C, João 12, 31 ao 32. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levado da terra, atirarei todos a mim mesmo, ou atrairei todos a mim mesmo. D, Colossenses 2,15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles a cruz. E Hebreus 2,14. Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. F, 1 João 3,8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. G, Apocalipse 12, 15 ao 17. A expulsão de Satanás foi resultado da coroação de Cristo. H, assim a amarração de Satanás começou na primeira vinda de Cristo. E isso é o que Apocalipse 20, verso 2 significa. A prisão ou restrição do poder de Satanás tem a ver com a obra de Cristo na cruz e com a evangelização das nações, de onde Deus chama eficazmente todos os seus eleitos. E Satanás está restrito em seu poder no sentido de que não pode destruir a igreja. Mateus 16, 18. Nem pode impedir que os seus eleitos de todas as nações recebam o evangelho e creiam. Romanos 8,30. A igreja é internacional. O particularismo da antiga dispensação, judeus, deu lugar ao universalismo da nova igreja. O que significa um pouco tempo em que Satanás será solto depois do milênio? Bom, esse pouco tempo retrata o mesmo período da grande tribulação, a apostasia e o reinado do anticristo. Esse é o tempo que antecede a segunda vinda de Cristo. O que significa os 1000 anos durante os quais Satanás é preso? Verso 3. Esse capítulo usa várias figuras simbólicas: o abismo, a corrente, a prisão e também o milênio. O número 1000 sugere um período de completude, um período inteiro. Sugere um longo período, um período completo. O número 10 cubicado, né? O número 10 cubicado.
1000 anos é o tempo que vai da primeira à segunda vinda. É o período que Cristo está reinando até colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. 1 Coríntios 15, do 23 ao 25. Esse período do milênio precede o juízo. E o juízo no ensino geral das Escrituras segue imediatamente a segunda vinda. Mateus 25, 31, Romanos 8, do 20 ao 22. Vamos avançar um pouco mais no nosso estudo para o segundo tópico. O reinado dos salvos com Cristo no céu. Nós vamos trabalhar especificamente os versos 4 e os 5 apenas. Não, 4, 5 e 6, perdão. 4, 5 e 6 apenas. 3 versículos, tecnicamente um parágrafo. Esse reinado não é na terra, mas no céu. O versículo 4 já aponta isso. Vi tronos. A palavra trono aparece 67 vezes no Novo Testamento, sendo que 47 no Apocalipse. Apenas 3 vezes o trono está na terra e sempre fala do trono de Satanás ou do anticristo. Capítulo 2, verso 13, capítulo 13, verso 2, capítulo 16, verso 10. Sempre que a palavra aparece em Apocalipse, esse trono está no céu. Não existe neste capítulo nenhuma referência à terra, nem muito menos à Palestina ou até mesmo Jerusalém. A cena ocorre no céu e não na terra. B. São as almas que estão reinando. Portanto, esse reinado não pode ser na terra. João vê almas, não corpos. Essas almas são as mesmas descritas em Apocalipse 6:9. As almas reinam durante todo o tempo entre a morte e a ressurreição, que se dará na segunda vinda de Cristo, o período intermediário. Depois da ressurreição, os salvos reinarão com corpo e alma. Apocalipse 22, verso 5. C. Jesus está no céu e não na terra, e as almas estão reinando com ele. Os premilenistas creem que Cristo desceu do céu, 19, por causa do capítulo 19, do 11 ao 16, e que este reinado sucede à segunda vinda. Contudo, o ensino geral das Escrituras e o contexto no livro do Apocalipse prova o contrário. O crente, quando morre, vai morar com Jesus. Filipenses 1, 23, 2 Coríntios 5, 8. Qual a missão daqueles que estão reinando com Cristo? É uma pergunta que não quer calar e nos apresenta já a sua prerrogativa no imenso versículo 4, talvez um dos maiores versículos da Bíblia, né? Eles estão assentados em tronos para julgar. Os santos vão julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28. Vão julgar o mundo. 1 Coríntios 6, 12. Vão julgar os anjos. 1 Coríntios 6, 2. Jesus prometeu aos vencedores que eles se assentariam com ele no seu trono. Apocalipse 3, 21. Os salvos não estão com ele no Monte Sião. Apocalipse 14, 1. Cantam diante do trono. Apocalipse 14, verso 3, 15, verso 3. E verão a sua face. Apocalipse capítulo 22, verso 3. B. Eles participarão da glória de Cristo, pois reinarão com ele. Os salvos estarão no céu com Cristo em glória. Apocalipse 7, verso 9 ao 17. Essas almas celebram a vitória de Cristo sem cessar. C. Quem são estes que estão reinando com Cristo? Todos os salvos, os mártires, e todos aqueles que morreram em sua fé, e todos os mortos, ou seja, os incrédulos, não tornaram a viver até que os 1000 anos sejam cumpridos. Esse período entram na segunda morte. Qual o significado da primeira ressurreição e da segunda morte? Vamos trabalhar especificamente os versos 5 e 6 agora. Quem morre uma vez, morte física, ressuscita 2 vezes, espiritual e corporalmente na segunda vinda. Quem morre 2 vezes, física e eterna, ressuscita uma única vez para o juízo.
A regeneração é uma espécie de ressurreição espiritual. João 5:24, João 11:25-26, Romanos 6:11, Efésios 2:6, Colossenses 3:1-3. Essa é a primeira ressurreição, ela é espiritual. Quem não passa por essa ressurreição espiritual morre duas vezes, física e eternamente. Todos quantos são regenerados ressuscitaram com Cristo. Essa é a primeira ressurreição. A ressurreição do corpo é posterior. Ela é a segunda ressurreição. A frase primeira ressurreição se refere à ressurreição espiritual. É uma forma de escrever o novo homem em Cristo que foi regenerado. Então, mesmo mortos, suas almas estão reinando com Cristo no céu. Filipenses 1:21-23, 2 Timóteo 2:12 e Apocalipse 3:21. É por isso que a gente crê na igreja militante, a que está aqui na terra, e a igreja triunfante, a que está com Cristo no céu. Vamos avançar um pouquinho mais para o terceiro tópico do nosso vídeo, a derrota final de Satanás, e aí nós vamos dos versículos 7 até o 10, mais um parágrafo. Essa batalha final é a mesma já descrita no capítulo 19. É um equívoco pensar que a batalha final seja distinta de outras batalhas já descritas no livro de Apocalipse. Capítulo 16, do 14 ao 21, 19, do 19 ao 21, 20, verso 7 ao 9. O Armagedon, a batalha final aqui descrita, é a mesma descrita em outros textos. Essas não são três diferentes batalhas, temos aqui a mesma batalha. Nos três casos é a batalha do Armagedon. É o ataque final das forças anticristãs à igreja. Armagedon, capítulo 16, verso 16, Gog e Magog são a mesma batalha. É a derrota final dos inimigos de Deus e da igreja. Embora os inimigos de Deus são derrotados em descrições diferentes, eles caem todos no mesmo momento. A queda da Babilônia, do anticristo, do falso profeta, de Satanás, dos ímpios e da morte acontece ao mesmo tempo, ou seja, na segunda vinda de Cristo, embora os relatos sejam em cenas diferentes. As figuras usadas por João ensinam lições claras. Vejamos. Gog e Magog descreve a batalha final contra o povo de Deus. Ezequiel 38 ao 39, que é o versículo 7 de Apocalipse 20. Essa é uma descrição da última batalha contra o Cordeiro e a sua noiva. É o Armagedon. É a grande tribulação. Um pouco tempo de Satanás. O período mais amargo da história. B. Os exércitos inimigos são numerosos. É o que aponta o versículo 8. Todo mundo iníquo vai perseguir a igreja. E a perseguição será mundial, ou seja, global. É o último ataque do dragão contra a igreja. Essa realidade corrige dois erros. Primeiro, otimismo irreal. O mundo no tempo do fim não será de paraíso, mas de tensão profunda. Segundo, pessimismo doentio. Não importa a fúria ou a força numérica do inimigo, a vitória é do Cordeiro e da sua igreja. C. A vitória dos inimigos será repentina e completa. Versos 9 ao 10. Essa derrota imposta ao inimigo é uma ação direta de Deus. Segundo Tessalonicenses 2:8, diz que Cristo mata o homem da iniquidade com o sopro da sua boca na manifestação da sua segunda vinda. Já Apocalipse capítulo 19, verso 20, diz que o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Enquanto Apocalipse 20, verso 10, diz que Satanás foi lançado no lago de fogo. Esses três são lançados juntos, são atormentados juntos para sempre. D. A derrota de Satanás será o ápice da vitória de Cristo. Vamos especificamente por verso 10. Como Satanás, o agente principal do mal, sua derrota é descrita em último lugar. Sua condenação será eterna. Satanás não é um rei, nem
no lago de fogo, né? Satanás não é rei nem no lago de fogo. O fogo eterno foi preparado, inclusive, para ele e os seus anjos caídos. Apocalipse 25, verso 41. Quarto quadro, o juízo final. Vamos para os versos 11 ao 15, que é o último versículo do capítulo 20. O anticristo assenta-se no trono como juiz? Nunca, ele já está no lago de fogo. Cristo assenta-se no lago, Cristo assenta-se no trono, como juiz. Verso 11. O trono branco fala da santidade, da justiça, do juízo e do julgamento. Diante dele o próprio universo se encolhe. A terra será redimida do seu cativeiro. A terra não será destruída, mas transformada. Segundo Pedro 3,10, Apocalipse 3,11, Romanos 8,21. Jesus é o juiz diante de quem todos vão comparecer. 20:11, Atos 17:31, João 5:22 ao 30. Aqueles que rejeitaram Jesus como advogado vão ter que comparecer diante dele como juiz. Os mortos ressuscitam para o julgamento. Vamos trabalhar especificamente os versos 12 ao 14. Aqui não se trata apenas dos mortos ímpios, mas de todos os mortos de todos os tempos. A ideia de duas ressurreições físicas não tem base bíblica. Daniel 12:2, João 5:28 ao 29, João 6:39, 40, 44, 54, João 11:24, Atos 24:15. Aqui é a única ressurreição geral de todos os mortos de todos os tempos. Crentes e ímpios ressuscitam no mesmo dia. O julgamento será universal e também individual. Verso 13 mostra isso. Um por um será julgado segundo as suas obras. Ninguém escapará. Os mortos serão julgados segundo as suas obras. O verso 12 apresenta isso. Esse julgamento será justo e universal. Os livros estão abertos e todos serão julgados segundo o que está escrito nos livros. Seremos julgados pelas palavras, pelas obras, pela omissão e pensamentos. A graça de Deus e a responsabilidade humana caminham juntas. Pelas obras ninguém poderá ser justificado diante de Deus. Pelas obras todos serão indesculpáveis diante de Deus. O juízo final será diferente dos tribunais da terra. Lá terá um juiz, mas não jurados. Acusação, mas não defesa. Sentença, mas não apelo. A única maneira de escapar deste julgamento é confiar agora no Senhor Jesus Cristo, João 5:24, e entregar a Ele todo o nosso ser. Quem avisa, amigo é. O critério para a salvação não são as obras, entenda, mas a graça. Verso 15. Ninguém pode ser salvo por obras. É por isso que o livro da vida é aberto. Quem tem o nome escrito nele não é lançado no fogo. Isso já nos mostra que os salvos estão participando deste julgamento. Segundo Coríntios 5:12, Romanos 14, verso 10, os que não têm o nome escrito no livro da vida serão lançados dentro do lago do fogo, a segunda morte. Somente os salvos terão seus nomes no livro da vida. Filipenses 4:3, Apocalipse 13:8, 17:8, 20, verso 15, 21, verso 27, Lucas 10:20. A própria morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Oh, glória a Jesus por essa vitória. Verso 14 nos apresenta isso. A morte é o estado e o Hades é o lugar. Esses dois caminham conectados. Apocalipse 6:8. Quando a morte e o inferno são lançados no lago de fogo, findam também a autoridade que exerciam no tempo cósmico. A morte é o último inimigo a ser vencido. O inferno é o lugar onde os ímpios são atormentados num estado intermediário. Depois da segunda vinda e do juízo não haverá mais separação entre corpo e alma, nem do céu e nem no inferno. A vitória de Cristo sobre os seus inimigos
será completa e final. Caríssimas e caríssimas, o tormento dos inimigos de Deus e dos ímpios serão eternos. Versos 10, 15. A Bíblia não ensina universalismo, nem aniquilacionismo. Antes, fala das penalidades eternas. O sofrimento dos ímpios no lago de fogo é indescritível. Lucas 16, do 19 ao 31. O lago de fogo é estado e lugar. Enquanto os salvos têm seus maravilhosos nomes no livro da vida, os ímpios serão lançados no fogo, ou no lago de fogo, especificamente. Vamos avançar um pouquinho mais para a nossa conclusão, e já quero te agradecer a sua atenção. Espero que você tenha sido tremendamente abençoado e abençoada nesses vídeos. Estamos preparados para o dia do juízo? De que lado nós estaremos naquele tremendo dia? De que lado eu vou estar? De que lado você vai estar? Esse vídeo é uma sugestão tremenda à reflexão. Estamos seguros debaixo do sangue do Cordeiro? Ou ainda estamos presos à condenação dos nossos pecados? Hoje é o tempo oportuno. Hoje é o dia da salvação. E se você crê, tu e a tua casa serão salvos. Ao terminar este vídeo, confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E que Ele possa vir te abençoar. Obrigado.